Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o terceiro episódio da primeira temporada aí do Producast. Então, só se você está chegando agora, se você está ouvindo o podcast pela primeira vez, nós estamos aí com esse projeto, eu e o Vander, que eu já vou chamar daqui a pouquinho. A gente pensou nesse projeto porque eu e o Vander trabalhamos com isso, gostamos desse tema, vivemos isso, experimentamos ferramentas novas sempre que tem algo novo aí no mercado e customizamos algumas coisas. Então a gente achou interessante compartilhar com todo mundo aí, com vocês, essas nossas experiências e dicas. Além disso, né, com o tempo a gente vai trazer aí convidados, trazer pessoas que também têm como cultura trabalhar com essa questão de produtividade. Então é isso. Então o nosso objetivo aqui é isso, te ajudar a ser mais produtivo, trabalhar menos e fazer mais. É isso que é o nosso foco aqui. Principalmente com foco em organização digital, né? Que hoje em dia se a gente não tomar cuidado, a gente se perde e não acha aquele arquivo que precisa, aquela foto que lembra que guardou. Então esse que é o nosso objetivo, tá? Então eu já aproveito para começar agradecendo 2 reviews lá no iTunes. Então a Elaine Almeida, que diz: sempre quis me organizar, mas não sabia por onde começar. O podcast tem me ajudado a começar. Continuem com um bom trabalho e obrigado pelas dicas. 5 estrelas, obrigado aí, Elaine. E o Sérgio Ferreira: ouvindo o podcast, estou conseguindo organizar melhor os processos. Parabéns, também 5 estrelas. É isso aí, façam por favor, como eles, né? A gente pede aí o nosso cafezinho, né? Que você nos ajude lá no iTunes, dando aí as suas estrelas, recomendações, dizendo por que vocês estão ouvindo, por que vocês está sendo útil para vocês esses programas. Isso nos ajuda aí a ter mais visibilidade, né? E aproveitando também, pedir para vocês compartilhem com os amigos, com as pessoas que você acredita que é um tema útil. Na verdade, acho que não tem para quem não seja útil, né? Organização de tempo e gestão, mesmo que se você já é uma pessoa organizada, é legal, né? A gente ouvir pontos de vista diferentes, coisas novas. Então, compartilhe. Tem o SoundCloud, tem do iTunes, no aplicativo de iOS, de Android, você encontra em qualquer aplicativo, só procurar Producast Produtividade, beleza? Obrigado. Então, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Benhame, eu trabalho com coach de produtividade e gestão de tempo, então eu ajudo as pessoas a alcançarem essa produtividade e essa organização de forma mais rápida, né? Então você pode me achar no coacheduardo.com.br ou no Facebook /coacheduardobegnami. É isso aí. E hoje temos um tema muito legal e que com certeza vai ser útil para você. Que nós vamos falar como ser produtivo com os nossos e-mails. Existe uma maneira de ser produtivo ou a gente vai guardar aquele monte de e-mail lá na caixa de entrada e nas pastinhas de clientes, de amigos, nome de empresa e vamos ver, decidir algo que vai como Deus quiser, né? Então é isso aí, né, Vander? Seja bem-vindo a mais um episódio e se apresente aí pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Vander Nascimento, eu sou consultor de marketing digital, eu sou também especialista em funil de vendas e um entusiasta de produtividade pessoal. Juntamente com o Eduardo aí, eu estou nesse projeto de ensinar as pessoas com as coisas que eu utilizo e com as metodologias que eu utilizo, ensinar você a ser um pouco mais produtivo e perder menos tempo na execução das suas tarefas no ambiente digital. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar do famigerado e-mail, né, que é uma ferramenta que é amada e odiada por todos, tanto por pessoas ligadas à produtividade, quanto por pessoas que estão simplesmente no seu dia a dia, trabalhando, organizando as coisas e ficam perdidas na enxurrada de e-mails que recebem diariamente. Então, nesse episódio, eu quero fazer uma pergunta para você. Pensa aí, quanto tempo por dia você passa simplesmente gerenciando seus e-mails, né? Tem uma dica importante que, na verdade, quando você está com sua caixa de e-mail aberta, você não está selecionando, você está deletando. Então, organizar e-mails nada mais é do que deletar as coisas que não servem e armazenar o que serve ou resolver o que serve imediatamente. Então, nesse episódio, nós vamos falar aí
como que nós fazemos, né? Como que eu e o Eduardo, cada um vai citar aí qual é o seu fluxo de utilização do e-mail, né? O que faz para ser mais produtivo. E nós dividimos isso daí em 5 itens, que são a frequência de visualização, a estrutura das pastas, os clientes que a gente utiliza, o fluxo de trabalho que a gente utiliza, ou seja, o que a gente faz com esses e-mails, que hora que eu abro, o que eu faço, e as extensões que me ajudam e ajudam o Eduardo também a serem mais produtivos nas nossas tarefas. Então, vamos lá? Eu vou partilhar com vocês aqui agora o que eu faço, como eu faço para gerenciar todas as minhas mensagens de e-mails. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho atualmente 8 caixas de e-mail ativas, né? E gerenciar isso tudo pode parecer um trabalho muito cansativo. Mas a partir de uma metodologia que eu implementei, né, que eu fui adaptando de um GTD e outras metodologias, eu consegui desenvolver aí um fluxo que realmente ele tem me ajudado bastante a ser mais produtivo no e-mail. E essa minha relação com o e-mail, ela começa com a frequência de visualização, né, Eduardo? Eu particularmente, eu vejo o e-mail 3 vezes por dia, né? De manhã, na hora do almoço e no final do dia. Wander, sim. Eu acho que isso parece uma coisa simples, né? Essa questão da frequência, mas assim, pense bem, assim, enquanto a gente está falando o porquê que o Wander vai falar agora que ele abre de manhã, na hora do almoço e no final do dia, isso não necessariamente precisa ser algo que, dependendo do seu negócio, você pode ser que você tenha necessidade de ver mais vezes, mas entenda a importância dessa frequência. O Wander já falou do tempo que a gente perde com os e-mails. Você multiplique isso pelo número de vezes que você abre o seu e-mail, tá? Então, quando a gente estiver falando aqui, tenha isso registrado aí, tá? Pode seguir, Wander. Se você demorar 1 minuto para abrir um e-mail por dia, você recebe 100 e-mails por dia, você perdeu 100 minutos por dia, né? Então, é muito tempo. Como que eu trabalho isso? Por que eu não trabalho com o e-mail aberto? Primeiro, porque se eu trabalhar com o e-mail aberto, eu vou simplesmente abrir o meu dia, abrir a minha programação para qualquer coisa que estiver entrando. Ou seja, se chegar um e-mail pedindo para mim fazer uma ligação imediatamente, se eu não tiver com o meu planejamento organizado, eu vou pegar e fazer essa ligação imediatamente. Por quê? Porque eu não tenho ali um processo do que fazer, qual é a próxima coisa a fazer. Então, por que eu abro o e-mail na parte da manhã e não antes de fazer outras coisas? Quando eu abro o e-mail na parte da manhã e tem alguma solicitação, alguma pendência, alguma emergência para resolver, aquilo dali já acaba com a organização do meu dia, né? Então, o que eu faço antes? A primeira coisa que eu faço é ver as tarefas que eu tenho para fazer no dia, organizar e planejar essas tarefas que eu vou fazer, e lá para as 9, 10 horas da manhã que eu vou abrir a minha primeira abertura de e-mails e vou verificar o que está acontecendo. A partir dessa abertura na parte da manhã, eu já resolvo, arquivo, faço tudo que tem que fazer com aqueles e-mails e finalizo. Eu não abro mais e-mails na parte da manhã. Eu vou abrir o e-mail só depois do almoço. Por quê? Porque podem ter chegado mais solicitações na parte da manhã, porque alguma resposta que eu dei pode ter retornado, eu posso ter que complementar alguma informação. Então, essa é a parte que eu faço logo após o almoço, quando eu retorno antes de começar a trabalhar efetivamente. E por que eu faço isso? Porque eu dou uma continuidade naquela pausa do almoço, né? E vou ali conseguindo me readaptar ao ambiente de trabalho. Porque quando eu saí para almoçar, eu me diverti, eu vi algumas coisas no Facebook, eu conversei com alguém. Então, eu não estou focado no trabalho. Esse verificar o e-mail depois do almoço, antes de retornar ao trabalho, é importante para que também a gente volte o foco para o trabalho. Depois dessa leitura, que dura mais ou menos de 10 a 15 minutos, eu fecho novamente minha caixa de e-mails, sigo com o meu trabalho e só vou abrir novamente no final do dia. Para quê? Para me matar todas as pendências do dia, programar algumas coisas para amanhã, solicitar algumas coisas para alguém da minha equipe ou algum cliente. Então, essa é a minha rotina de abertura, a minha frequência de visualização de e-mails. Ou seja, eu vejo e-mail apenas 3 vezes por dia. Uma situação atípica é no smartphone, porque geralmente quando eu estou em um horário que eu não tenho ali algo muito importante para fazer, que eu estou com o smartphone em mãos, obviamente eu dou uma passada nos e-mails para ver se tem alguma coisa
E dali mesmo, se for muito rápido, eu respondo. Eu utilizo aquela regra dos 2 minutos, né? Que eu olho o e-mail, se eu for demorar 2 minutos para resolver aquele problema, eu faço na hora. Se eu for demorar mais do que 2 minutos, ou eu delego para alguém, ou eu armazeno na minha caixa de referência, ou isso aí vai virar uma tarefa no meu Todoist. E como eu faço isso, como eu faço o meu e-mail virar uma tarefa no Todoist, eu vou falar com vocês no bloco onde eu vou explicar quais extensões que eu uso no Gmail e como eu as utilizo e como elas me ajudam. E Eduardo, como é que você faz aí? Como é o seu dia a dia aí na lida com os e-mails? Qual a sua frequência de abertura? Como é que é feita a sua vida aí? Explica pra gente, para que a gente possa ter uma ideia. Eu trabalho muito parecido, o meu fluxo aí, minha frequência é muito parecida com o do Vander. A única diferença é que como normalmente eu procuro me cobrar de sempre organizar o meu dia seguinte na noite anterior. Então eu já sei pelo menos as grandes ações ali, as 2 ou 3 grandes tarefas do dia seguinte, eu já sei que eu tenho que fazer, eu já tenho isso claro na véspera do dia que eu vou começar. Então, como eu trabalho numa área de comunicação, de propaganda, uma coisa onde tem muitos clientes, onde tem muitas demandas e invariavelmente são urgentes, né? O cliente imagina que é urgente, eu não posso ter esse fluxo apenas de manhã, depois do almoço e no final do dia. Eu preciso ter mais algumas aberturas de e-mail ao longo dos períodos, não muito mais que isso, mas eu tenho. E eu tenho que, como primeira coisa de manhã, dar uma olhada no e-mail, porque eu já sei que aquele momento ali, aqueles 15, 20 minutos, vão ser para isso. O que é ruim disso? É o que o Vander falou. Às vezes tem alguma coisa urgente ali, e invariavelmente tem, e aí você tem que ter ou muito sangue frio ali, muita cabeça, com muita consciência de que aquilo realmente é uma urgência, porque normalmente não é. As pessoas acham que é uma urgência ou criam, né? Porque hoje tudo é urgente, né? Então, avaliar, ter um discernimento de avaliar se aquilo realmente é urgente ou se aquilo ali pode entrar no seu fluxo e normal de trabalho. Eu vou ligar para esse cara aqui depois do almoço, vou ligar para ele amanhã, vou responder para ele agora falando que eu entro em contato. Então, e isso, como eu não tenho tantas caixas de e-mail como o Vander, eu consigo administrar isso. Eu tenho o meu pessoal e tenho mais 2 no trabalho, então eu consigo fazer isso. Então a primeira coisa que eu faço de manhã, depois de ler o jornal, é abrir o meu e-mail. Então abrindo o meu e-mail, ali eu já consigo, durante meia hora que eu já tiro ali, que é mais ou menos um tempo que me é tranquilo para resolver isso, eu já sei o que eu tenho que fazer na hora, se é uma ligação muito urgente ou se é algo que eu já vou colocar em pauta durante o dia, semana que vem, ou retornar, ou passar para alguém. Então eu abro normalmente aqui, depois mais 1 ou 2 vezes aí ao longo da manhã, dependendo do dia. E depois do almoço, quando volta, lógico, né? Voltando do almoço é essencial, até para essa chavinha de voltar a trabalhar, eu acho importante também que o Vander citou, você consegue fazer isso. E no final do dia eu costumo abrir também mais para 4 horas da tarde, depois umas 6 horas um pouco antes de ir embora. E eu costumo, às vezes, depende muito do dia, ou se tem alguma coisa mais tranquila à noite, eu também abro à noite. Para às vezes isso me ajuda a ganhar tempo na manhã. Então às vezes tem alguma coisa ali que eu já consigo jogar ali numa caixa de próximas ações, ou para algum projeto, alguma coisa que eu tenho que fazer, ou já mando para alguém da equipe que precisa logo na manhã seguinte tomar alguma ação. Então esse no final do dia também me ajuda. Esse final do dia tem um lado bom e um lado ruim, que é no final do dia à noite, né? Ele pode atrapalhar às vezes se você for um cara muito ansioso, ou se for alguém que não consegue relaxar e descansar e desligar do trabalho. Então aí é muito particular de cada um. Para mim não faz mal, eu consigo trabalhar bem com isso. Mas existe isso, lógico, né? Você recebeu um e-mail às 8 horas da noite, aquilo ali for alguma coisa importante, alguma coisa que você demanda alguma ação, se você tiver esse controle em encaminhar ou falar, não, amanhã eu vejo isso logo cedo e tal, ok. Se não, é melhor ver no outro dia mesmo, né? É isso, Vander. Para mim, em termos de frequência, é essa. E a estrutura, a parte 2, Vander, fala você aí como você trabalha. Então, para que isso funcione da forma correta, eu tenho uma estrutura mínima de pastas, né? Porque eu já vi muitos clientes de e-mail que o cara tem uma pasta para cada cliente, tem uma pasta pessoal, uma pasta do trabalho, uma pasta enfim, o cara tem 40 pastas dentro do e-mail. E os e-mails vão chegando na caixa de entrada, ele fica ali 20, 30 minutos
organizando aqueles e-mails nas respectivas pastas. Organizando é bom. Qual é o grande problema desse organizar os seus e-mails em milhares de pastas? O problema é que você não está organizando, cara. Você está escondendo os seus e-mails, né? Porque o e-mail que você jogou na sua pasta de número 15, você nunca mais vai lá para abrir aquela pasta. E imagina que você vai ter que todos os dias que você quiser verificar alguma pendência, você vai ter que percorrer todas as suas pastas de e-mail para verificar se o cliente X tem uma pendência que você não respondeu. Então, isso tudo é muito improdutivo. O cara fica ali ocupado, mas ele não está fazendo nada. Então, como que eu resolvi isso, né? Eu tenho uma estrutura muito simples de pastas de e-mail. A minha estrutura ela consiste em 3 pastas, que é a caixa de entrada, que ela já vem padrão em todos os clientes de e-mail, uma caixa de arquivo e uma caixa de enviados. O detalhe é que essa caixa de arquivo, ela é revisada semanalmente. Ela não fica ali enchendo de coisas para que eu possa consultar em algum momento aleatório, não. Ela é esvaziada todas as semanas. Os e-mails enviados, eu preciso dessa caixa, porque vira e mexe eu preciso saber quando que eu enviei o e-mail para alguém numa proposta, qual o assunto que tá sendo discutido naquela proposta. Então isso tudo ele fica registrado na caixa de e-mails enviados. E a caixa de entrada, obviamente, que é a caixa onde chega tudo, né? Então, essa caixa que eu tenho que trabalhar. Eu sempre abro, vai estar na minha inbox, e eu vou trabalhando de cima para baixo, né? Não vou escolhendo e-mails, e vou ali processando, né? Porque a palavra correta não é organizar, é processar. O que é processar? Eu vou abrir esse e-mail, vou verificar o conteúdo dele e vou verificar, isso exige que eu tome alguma ação? Se sim, essa ação vai demorar mais do que 2 minutos? Se ela for demorar mais do que 2 minutos, ou eu delego, ou eu coloco na minha lista de tarefas, tá? E se ela não for uma ação, se for simplesmente uma informação, ou ela vai para a caixa arquivo e posteriormente vai para o Evernote como material de referência, ou ele vai diretamente dar entrada para o material de referência. Isso aí vai depender do cliente de e-mail que eu estou utilizando, né? Mais à frente a gente vai falar também dos clientes de e-mail que eu utilizo, que o Eduardo utiliza, e como a gente implanta aí essa estrutura de pastas aí nos nossos clientes. Como é que é a sua estrutura de pastas aí, Eduardo? Eu não sou tão minimalista quanto o Vander, mas eu cheguei num ponto que eu também testei de tudo que vocês podem imaginar para me organizar, e o que eu tô hoje eu tô muito satisfeito. Então como que eu faço? Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 pastas. Então como que elas funcionam? Elas funcionam como pasta de entrada, que é uma pasta default, né, como o Vander falou, tudo entra por lá. Aí eu dividi em 3, principalmente as 3 próximas que eu vou falar são as que me ajudam demais, que é ações da semana, ações futura e aguardando resposta. Então diferente do Vander, eu não tiro muitas das coisas da minha caixa de entrada para um Evernote ou para um Todoist. Lógico, quando é uma referência eu tiro, quando é alguma coisa que precisa incubar, guardar, eu tô lá, mas quando eu estou aguardando uma resposta de algum cliente ou alguma resposta de uma proposta, alguma coisa, eu deixo em aguardando resposta e semanalmente eu reviso isso. Então, ações da semana. Então, por exemplo, chegou lá 5 e-mails agora de manhã. Eu tenho que fazer 4 desses e-mails são para eu fazer alguma coisa que demora mais de 2 minutos e que não vou fazer agora. Eu jogo para ações da semana. Um deles não tem pressa, é uma coisa que eu posso olhar daqui 2 meses e tal. Eu jogo para ações futuras. Então, quando eu vou fazer a minha revisão semanal, eu vou em ações da semana, olho lá, isso tem que estar tudo resolvido ao longo da semana, que é o que eu vou trabalhando, é onde eu vou sendo processado dia a dia, né? Aí eu vou para ações futuras, vejo, o que eu vou fazer semana que vem? Como que tá a minha semana? Não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e mais aquilo. Ok, jogo para ações da semana. E aguardando resposta, dependendo do prazo, dependendo do que tal, eu vejo, ou faço um feedback, ou faço um follow, ou aguardo mais um pouco, tal. E as 2 outras pastas que é enviadas e arquivo. Então, um arquivo é um arquivo mesmo, é um arquivão geral que eu deixo guardado lá para um futuro, né? Para fazer alguma coisa que tá guardado. E enviados eu deixo porque, mesmo caso do Vander, às vezes a gente precisa consultar que e-mail a gente enviou, que dia que foi, como que tá aquela conversa e tal.
Então eu tenho um histórico ali de enviados. Então funciona muito bem com ações da semana, ações futuras e aguardando resposta. Para mim isso funciona muito bem. Eu consigo ter um sistema muito parecido com o que eu uso fora do e-mail, né, que é no meu fluxo de trabalho normal de gerenciamento de tempo. Então é muito similar o que eu preciso fazer essa semana, o que está aguardando, o que está em ações futuras. Então para mim funciona muito bem, Wander. E agora vamos falar sobre o quê? Clientes? Exatamente. Essas que você usa? Ações aí nas caixas, elas vão depender dos clientes. Por que eu não faço revisão no e-mail, né? A única revisão que eu faço no e-mail é na inbox. Por quê? Porque o resto está tudo no Todoist. O cliente de e-mail que eu utilizo, quando eu crio uma tarefa a partir do e-mail e jogo para o Todoist, ele mantém o link desse e-mail dentro da tarefa. Então eu posso retornar facilmente ao Gmail e verificar o conteúdo, responder, enfim, fica muito prático. Então eu não preciso fazer uma revisão em dois ambientes, né? Eu não preciso fazer uma revisão no e-mail e não preciso fazer uma revisão no Todoist, que é o meu sistema de gerenciamento de tarefas atual. Então, atualmente, para vocês entenderem quais clientes eu utilizo, vocês precisam saber qual tipo de e-mail que eu utilizo. Atualmente eu utilizo, na maioria dos meus projetos, o Google Drive, né, o G Drive com o Gmail. Então tudo que eu falar aqui ele é compatível com o Gmail. Tá? Então eu tenho aí dois equipamentos fundamentais que eu uso para trabalhar, que é o iPhone e o Mac. No iPhone eu uso praticamente o Newton. Tá? O Newton ele é um cliente de e-mail fantástico, né? que ele é um cliente de e-mail que permite que você encaminhe tanto para o Evernote, quanto para o Todoist, quanto para o Trello e para milhares de outros aplicativos você pode encaminhar o seu e-mail. Então por isso que eu não eu não faço a revisão dentro do meu e-mail, justamente por causa do Newton. O Newton ele é um cliente bacana, muito bom, porém é um tanto caro. Se eu não me engano, ele custa cerca de $30. Eu utilizo aí uma versão gratuita, né? Depois eu explico como, mas enfim. E o outro cliente que eu utilizo no iOS também é o Inbox. Por quê? Porque eu tenho uma conta. O Inbox é um cliente de e-mail padrão do Google, feito tanto para iPhone quanto para Android. E eu utilizo ele muito porque eu tenho uma conta do Gmail na qual eu faço o cadastro, né, para me receber listas, porque eu trabalho com funil de venda. Então eu tenho que ver o que as pessoas estão mandando como sequência de e-mails, enfim. Então eu preciso de ter uma caixa exatamente para receber spams. Então essa caixa para receber spams é uma conta minha de Gmail que também fica aí no aplicativo Inbox. Né? Só retificando, o Newton ele custa $50 por ano. Né? Não é um aplicativo barato, mas ele vale cada centavo. Cada centavo ele vale, porque é muito rápido você processar os seus e-mails utilizando o Newton. E no Mac eu não utilizo cliente de e-mail. Eu já utilizei alguns, já tentei utilizar o cliente de e-mail padrão, mas eu utilizo alguns plugins, algumas extensões, e para mim é melhor utilizar o webmail. Dentro da aba do Chrome eu bato lá gmail.com e pronto, tá o meu e-mail ali onde eu faço todas as minhas ações. Por que eu não uso cliente? Exatamente por conta das extensões do Gmail que eu utilizo. Né? Eu utilizo extensões, por exemplo, para verificar se a pessoa abriu o e-mail que eu enviei, no caso de propostas. Isso daí é uma extensão do HubSpot, CRM. Como o meu trabalho é incremento de vendas no ambiente digital, então eu preciso disso. Né? E nesse processo, os únicos dois clientes que eu utilizo são esses, os três, né? O Newton, o Inbox e no Mac eu utilizo o Webmail. O que você utiliza, Eduardo, como cliente para gerenciar aí os seus e-mails? Eu também uso um setup parecido de equipamento do Wander, né, que é o Mac e o iPhone. Então, no iPhone, eu uso nativo, eu me adaptei, eu uso iPhone há muitos anos já, desde da segunda geração, e eu me adaptei bem ao iOS, eu já testei outros também, e para mim, assim, eu realmente
tranquilo. Eu uso bastante no Mac, então para mim o iOS não é um lugar onde eu acesso muito e-mail. Eu acesso, evidentemente, quando eu estou fora, assim, do escritório, alguma coisa assim, mas o meu dia a dia, o grande volume meu é feito no computador mesmo, no desktop. E no desktop eu uso AirMail. No Mac eu também já testei alguns. Já usei o nativo e era muito ruim no começo. Hoje dizem que melhorou muito, mas eu não usei. Usei um software recentemente da Microsoft, né, que é da Microsoft mesmo, o novo, que é do pacote Office. E então ele ficou bom pro Mac também, mas hoje eu uso o AirMail. O AirMail veio com algumas atualizações recentemente aí muito boas. Ele também tem uma busca legal, ele também não é o que eu gostaria, assim, o que eu acho que falta ainda algumas coisas. Na verdade, eu acho que não existe um software nem no iOS nem no Mac ideal assim para e-mail. Eu acho que ainda o Newton eu não usei ainda. Eu já vi falar, mas ainda não usei. Eu ouço muito bem dele, mas não tenho. Então hoje eu uso o AirMail. E no Android, quando eu tive Android, eu usava o do Gmail. Como as contas minhas eram todas de e-mail, eu gosto muito do aplicativo do Gmail, mesmo pro iOS. Eu acho bastante legal, bastante direto, bastante prático. E quem usa só Gmail aí, contas do Google, o G Suite ou o Gmail mesmo, eu acho bastante interessante. Eu acho que dá pra se virar muito bem com ele. Então é assim, meus clientes são esses. Quem sabe eu não teste o Newton aí. Vamos ver se me animo aí. E o fluxo de trabalho, como que é o seu fluxo? O item 4 aí. Falamos do frequência número 1, estrutura das pastas número 2, clientes de e-mail número 3 e agora fluxo do trabalho, número 4. Qual que é o seu fluxo, Wander? Então, Eduardo, o fluxo de trabalho nada mais é do que um passo a passo de como você vai executar a sua tarefa, né? Esse fluxo ele tem que ser simples, porque ele tem que estar no automático, você já tem que executar ele sem pensar, para que você seja realmente produtivo. O meu fluxo hoje, ele consiste em 4 etapas, tá? A primeira etapa, eu vou verificar o e-mail, né? Que eu vou abrir o cliente de e-mail para verificar se tem alguma coisa. Lembrando que eu não tenho notificações de e-mail. Não aparece nenhum badge lá no meu iPhone falando que tem 3, 4, 5 e-mails novos. E não aparece nenhum banner. E não faz nenhum som. Ou seja, quando eu quero ver o e-mail, quando eu estou no meu momento de ler e-mail, eu vou lá no aplicativo e faço a leitura dos e-mails. Então, essa é a minha primeira etapa do meu fluxo de trabalho. Na segunda etapa, que é a etapa do processamento, onde eu vou processar a minha caixa de entrada, a minha inbox. Então, todos os e-mails que estão na minha inbox, eu vou fazer uma pergunta. Precisa de resposta imediata? Caso essa resposta seja sim, eu vou responder na hora. Se a resposta for não, eu vou criar uma tarefa. E posteriormente, tanto respondendo na hora quanto criando uma tarefa, essas mensagens vão ser arquivadas. E pronto, acabou. É simples, é só isso, são só esses 4 passos. Por quê? Na hora que eu for executar as minhas tarefas, eu já estarei em outro aplicativo, eu já vou estar dentro do Todoist, e lá no Todoist vão estar as tarefas que eu tirei do e-mail e joguei lá para dentro do Todoist. Então, o e-mail, para mim, ele nada mais é do que uma ponte, né? Ele é uma grande caixa de entrada que eu vou processar ali os itens e vou transferir esses itens para o meu sistema confiável, que no caso é o Todoist. Como que você faz aí o seu fluxo de trabalho, Eduardo? Muito parecido. Eu não vou nem aqui me alongar muito. A única coisa que muda para mim é eu verifico meu e-mail, eu processo, né? Se for uma resposta imediata, eu já respondo. E se não, eu mando para minha pasta adequada. No seu caso, você manda para o Todoist e eu mando ou para as ações da semana, ou para ações do futuras, ou aguardando resposta, ou alguma coisa. Então, já vai para lá para eu saber o que eu tenho que fazer e que não é naquele momento. Então, chegou um e-mail para eu mandar um orçamento. O orçamento eu vou mandar na sexta-feira, hoje é quarta. Eu não vou mandar fazer agora, então eu jogo para ações da semana. E aí eu, como vou abrir o e-mail novamente a próxima abertura de e-mail, eu já vou checar em ações da semana que eu tenho para fazer. E aí se for algo que tem uma data específica, é lógico que vai para o calendário, né? Aí vai lá, tem que fazer isso aqui, tal dia e tal hora. Se não, eu deixo ali de acordo com o meu dia a dia, eu vejo como está o meu fluxo de trabalho, os meus horários, eu coloco ele, encaixo ele e vou fazendo e vou matando as ações de acordo com o tempo que eu tenho. E quando não tem mais nada para fazer, eu arquivo. Realmente aí vai pro arquivo lá. Então é muito parecido mesmo.
E o item 5 agora, que é o último ponto, são as extensões, né, Wander? Fala um pouquinho aí. Exatamente. Como eu uso o Google Chrome juntamente com o Webmail, eu tenho a possibilidade de colocar algumas extensões que turbinam aí a minha produtividade no e-mail. E essas extensões eu separei aqui somente 4, né, que são as mais importantes. Na verdade, eu uso mais de 20 extensões, mas por hora eu vou explicar as 4 principais que eu utilizo. A primeira extensão para o Google Chrome que eu utilizo é a extensão do Todoist, né? Por quê? Porque ela vai permitir que eu tire uma tarefa de dentro do Gmail e coloque dentro do Todoist num projeto que eu quiser, delegado para quem eu quiser, com a data de vencimento que eu quiser, com apenas um clique. Né? Então, essa extensão, ela é muito produtiva para mim, porque rapidamente eu já defino ali o que tem que ser tarefa e já vai diretamente para o Todoist. Como eu disse anteriormente, eu trabalho com funil de vendas e prospecção de clientes no ambiente digital. Então eu utilizo um CRM, né? E esse CRM ele tem uma extensão e uma integração com o Gmail, na qual todos os e-mails que eu envio, ele já arquiva automaticamente junto lá da conta do meu lead ou prospect dentro do HubSpot. Então isso poupa um trabalho enorme. Só para vocês terem uma ideia, quando alguém entra no site da minha empresa e solicita um orçamento, uma proposta, esses dados eles já vão direto para dentro do meu HubSpot CRM. Então todos os e-mails que eu trocar a partir daí, eles vão ficar encadeados e organizados dentro do CRM. Então quando eu estou no meu dia de vendas, que é a terça-feira, que eu estou trabalhando vendas, e eu vou verificar o follow-up, o andamento das propostas, eu não preciso estar procurando na minha caixa de arquivo do meu e-mail aonde estão as propostas que eu mandei na semana. Não, eu abro o meu CRM e lá já estão encadeados, dentro de cada prospect, já estão encadeados todos os e-mails referentes àquela conversa. Isso poupa um tempo enorme. Eu calculei meia hora de economia de tempo só de fazer essa transição dos dados do lead do e-mail para dentro do CRM. Então, para mim, essa extensão do HubSpot também ela é super importante. Só lembrando aí, para quem tiver dúvida e quiser consultar, o HubSpot CRM ele tem uma versão free que atende muito bem a pequenas empresas, que é o que eu utilizo. A outra extensão também igualmente importante que ajuda muito na minha produtividade é o OnePassword, né? Que é o sistema onde ficam todas as minhas senhas. Eu não sei senha de cabeça, eu só sei a senha do OnePassword. E toda vez que eu vou entrar num site, que eu vou fazer alguma coisa, que eu preciso de uma senha, essa extensão já preenche a minha senha automaticamente no formulário que estiver lá aberto na minha aba do Google Chrome. E por último, a extensão do Evernote Capture. Né? Por quê? Como eu disse, alguns e-mails eles ficam armazenados lá, guardados no meu arquivo de e-mail. E a maioria deles, quando é material de referência, eu guardo isso no Evernote, que é o meu sistema de armazenamento de material de referência. Então também eu tenho uma extensão no Google Chrome que com um clique eu mando qualquer informação que esteja no Google Chrome, inclusive o conteúdo de um e-mail vindo do Gmail, eu consigo colocar numa pasta determinada dentro do Evernote com as palavras-chave corretas e ali vai ficar tudo organizado para quando eu precisar consultar esse material de referência. Então, com isso, eu acredito que a gente conseguiu passar aí um overview, né, de como é o nosso setup, como nós utilizamos nossos e-mails e como a gente procura não perder tempo com e-mail. Porque se você abre a sua caixa de e-mail, fica olhando para ela e esperando pingar alguma coisa para você fazer, tenha isso em mente. Todas as pessoas que estão te mandando e-mail, elas estão gerenciando o seu tempo. Não é você que está fazendo isso. Não é mesmo, Eduardo? Bingo. A gente falou isso lá no primeiro, falamos isso no segundo, acho que praticamente todos os episódios, né? Cuide da sua agenda, cuide das suas coisas, senão alguém sempre estará cuidando. Então, e-mail aberto tem esse grande problema, independente da área que você atua. A gente sabe que quem tem atendimento a cliente e tal tem essa necessidade. Aí é lógico que a gente está falando com um público muito específico, mas em geral todo mundo tem cliente, né? Então, assim, não estamos falando desse dia a dia. Porque o e-mail virou alguma coisa assim que algumas pessoas e muitas pessoas usam de forma ruim, de forma errada. Então, assim, mandei e-mail pro Wander, o problema não é mais meu, é dele.
Então, muita gente se livra do problema mandando e-mail para os outros. E aí o e-mail vem para você, o problema passa a ser seu. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, acho que esse episódio que a gente vem encerrando aí o tema aqui para fazer esse fechamento, vem ajudar vocês nisso. Cuidado com o e-mail, gente. Ele a gente não para pensar e fazer conta de quanto tempo a gente perde no e-mail. Porque uma coisa é você trabalhar o e-mail que faz parte do dia a dia, é lógico que você vai continuar trabalhando. Mas nós estamos falando de perda de tempo. A gente perde tempo com o e-mail. E aí tem que tomar muito cuidado, porque você somar isso ao longo do dia, o tempo que você perdeu abrindo as 20 vezes que você abre o e-mail por dia, você vai ver que você poderia ter aberto menos e ter sido produtivo, muito mais produtivo do que você foi. Tem muita gente que, aí não é alguma coisa que a gente faz, mas você pode fazer, no começo principalmente, é deixar um recado, uma mensagem instantânea, se você quer abrir de manhã e à tarde ou à noite, dizendo, olha, eu tenho alguns horários, que eu abro e-mail e tal, por favor, se for algo urgente, me ligue, alguma coisa assim. Se você se sentir confortável, eu sei de pessoas que fazem isso, nós não fazemos, mas como a gente sempre fala, não existe certo ou errado, existe a nossa experiência e a experiência das outras pessoas. Então, isso funciona muito para muita gente, tá? Então, é isso. Acho que a gente pode... Eu não uso extensão porque eu não uso no browser, né? Então, para mim, eu estou no AirMail. O AirMail também tem algumas extensões próprias. Eu também consigo mandar ali para o Todoist, tá? Então, para mim, eu uso muito o Todoist e Evernote, basicamente. São os dois softwares que eu uso fora do e-mail aqui para me gerenciar. Então, eu tenho essas duas extensões ali. E também como os dois softwares eu tenho um e-mail, né, o Todoist, você tem um e-mail do Inbox, você tem um e-mail do Todoist, do Evernote, então para mim fica fácil também encaminhar esse e-mail para o Evernote. Mas o AirMail dá essa possibilidade de você encaminhar direto, tá? Então eu também uso bastante isso. Então é isso. Então a gente encerra por aqui. O Wander agora vai falar um pouco sobre algumas outras dicas aí que ele tem. Então vai lá, Wander. Então, para a gente encerrar esse episódio e manter aí a nossa promessa de sempre ser produtivo e te deixar uma dica útil que você vai começar a utilizar logo depois de ouvir esse episódio, eu vou deixar como dica aí para vocês o Gemelhos, né? É uma ferramenta que ela transforma o seu e-mail numa ferramenta de produtividade e automação. Ele já vem pré-configurado, ele se integra na caixa de entrada do Gmail e ele tem algumas features interessantes, como por exemplo o rastreamento de e-mails, ou seja, você vai encaminhar um e-mail e quando a pessoa abrir aquele e-mail você vai ser notificado, você vai saber que a pessoa abriu o e-mail. Você consegue integrar ele com o seu CRM, né, para você trabalhar aí os seus e-mails de venda, os seus e-mails de fluxo de vendas. Você pode criar templates personalizados, como o Eduardo mesmo disse. Você pode, com essa ferramenta, criar uma resposta padrão do tipo: olá, tudo bem? Eu recebi seu e-mail, estou ciente, porém eu processo meus e-mails 3 vezes por dia. Então, no próximo processamento, por exemplo, se o e-mail chegou às 10 da manhã, a pessoa vai receber uma resposta informando que você vai visualizar e processar o e-mail dela às 3 horas da tarde, que é a parte da tarde. Então isso já deixa ela mais calma e ela não vai te ligar perguntando se você recebeu o e-mail. Aquele famoso, a pessoa manda um e-mail e liga, te mandei um e-mail aí, você recebeu? Poxa, desnecessário, né? Não tem necessidade disso. Então a dica que eu deixo aí para vocês hoje é o Gemelhos, tá? Ela é uma extensão gratuita. Para você rastrear os e-mails ela é gratuita e para as outras funcionalidades ela tem uma versão paga. Mas o interessante é que quanto mais você compartilhar ela com seus amigos, você vai ganhando os bônus para você utilizar as features da versão paga. Então essa aí é a minha dica. Eu quero deixar aí um forte abraço para vocês, né? Pedir para vocês compartilharem aí o nosso podcast. Então é isso, eu quero agradecer a vocês por terem nos ouvido até agora, deixar um abraço aí para todo mundo e que essa ferramenta que eu indiquei realmente faça a diferença na sua vida e faça com que você economize bastante tempo na gestão dos seus e-mails. Não é, Eduardo? É isso aí. Então, continue enfatizando para vocês compartilhar com os amigos, né? Porque isso nos ajuda e ajuda os amigos, os seus amigos também a terem acesso a essa informação importante. E a gente gostaria de ouvir o feedback de vocês, assim como as pessoas estão deixando no iTunes. A gente tem aí no feed para vocês enviarem para nossos e-mails ou para o e-mail do próprio podcast, né? Que
que você pode mandar para a gente aí no contato@producast.com.br. Você pode mandar para a gente solicitações, dicas, o que vocês estão achando, para a gente também, dia a dia aqui, trabalhar com alguma coisa que seja relevante para vocês também e que vocês tenham dúvidas, né? Então, a gente está buscando aqui nessa primeira temporada aí trazer desde o básico que a gente começou lá atrás, por todas as ferramentas, durante o dia a dia nosso, como que a gente pode ser mais produtivo. É lógico que a gente não tem tempo, até porque a gente não vai ser produtivo se a gente ficar aqui falando muito tempo, então a gente já está chegando em 40 minutos, que é o que a gente se propôs acho que é um tempo que dá para a gente disponibilizar durante o dia nosso, da semana nossa, para a gente ser produtivo, né, nos agregar alguma coisa. Então é isso, muito obrigado aí pela audiência, pelos ouvintes que estão aumentando, e é isso mesmo, a gente fica feliz e nos ajuda a ter cada vez mais ideias aqui, vontade de voltar aqui para gravar para vocês. É isso aí, meu nome é Eduardo, eu queria agradecer e um abraço, até semana que vem. Um forte abraço aí para todo mundo, tchau, tchau, até a próxima semana.